Dentes amarelados depois dos 50, veja as causas e como reverter as manchas. Você sente vergonha de sorrir depois dos 50 anos? Pode parecer apenas um incômodo estético, mas e se eu te dissesse que aquele amarelado nos dentes pode ser muito mais do que isso? Pode ser um aviso silencioso de que seu corpo está gritando por socorro. Muitos homens e mulheres, ao passar dos 60, começam a perceber que o sorriso de antes vai desaparecendo. As manchas aumentam, o brilho some, e mesmo escovando todos os dias, algo parece estar errado. E a verdade é que está. O que poucos sabem é que esse escurecimento pode estar relacionado a um conjunto de fatores que vão muito além da higiene bucal. Envolve alimentação, envelhecimento celular, uso de medicamentos, inflamação crônica e até doenças cardíacas silenciosas. Sim, você ouviu corretamente. Há estudos sérios associando problemas bucais a doenças cardiovasculares, especialmente na terceira idade. O que começa com uma simples descoloração pode estar ligado ao seu fígado, à sua pressão ou à capacidade do seu organismo de eliminar toxinas. Como diz a palavra em Provérbios, a sabedoria ilumina o rosto, mas o abandono da saúde apaga o brilho do sorriso. Por isso, o que você vai ouvir agora não é um vídeo de estética, é um alerta de saúde. E eu quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Me conta nos comentários e escreva esta frase aqui: minha saúde é prioridade. É por você e é pela sua família, porque sorrir é muito mais do que mostrar os dentes. É revelar vitalidade, confiança e presença. Um sorriso escondido é muitas vezes um sinal de dor não tratada, de descuido acumulado, de cansaço que vem se instalando com os anos. E tudo isso pode ser revertido. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que está realmente por trás do amarelado nos dentes depois dos 50 anos. E mais importante, vou te revelar como reverter isso com soluções naturais, seguras e acessíveis. Mas, antes disso, deixa eu te contar a história de um paciente que atendi no meu consultório. Um homem simples, como muitos de nós, mas com um problema que estava destruindo mais do que o sorriso dele. A história do Sr. Antônio e o mistério do sorriso apagado. O nome dele era Antônio, 72 anos, viúvo, aposentado, morava sozinho desde que os filhos se mudaram para outras cidades. Quando entrou no consultório, percebi de imediato que havia algo além da saúde física abalando aquele homem. Ele falava pouco, mas quando falava, desviava o rosto, não sorria. Era como se escondesse uma parte de si. Com o tempo, ele se abriu. Contou que parou de frequentar encontros na igreja, deixou de visitar os netos com frequência e não se olhava mais no espelho. Tudo por causa do que ele chamava de vergonha do sorriso. Seus dentes estavam escurecidos, manchados, sem vida. Ele dizia que não era mais o mesmo, e de fato não era. O curioso é que ele mantinha uma rotina cuidadosa de higiene. Escovava 3 vezes ao dia, usava fio dental, não fumava e tinha parado com o café forte depois dos 60. Mesmo assim, as manchas não davam trégua. O que ele não sabia é que o problema não estava apenas na boca. Aos poucos, fomos descobrindo que o corpo do seu Antônio estava sofrendo silenciosamente. Ele tomava 3 medicamentos que reduziam drasticamente a produção de saliva. Tinha uma alimentação pobre em nutrientes essenciais. Dormia mal, bebia pouca água e já vinha enfrentando sintomas leves de pressão alta há anos. Enquanto ele se culpava por achar que era descuido, o corpo apenas refletia o desgaste natural do tempo. Mas a boa notícia é que, com ajustes simples e naturais, começamos a ver mudanças reais em poucas semanas. O sorriso não voltou da noite para o dia, mas a confiança sim. E com ela voltou o brilho nos olhos.
Antônio reapareceu nos encontros da igreja, passou a caminhar pela praça e até pediu para renovar as fotos com os netos. O sorriso dele já não era branco como porcelana, mas era verdadeiro, aberto, cheio de presença, como se cada dente tivesse sido polido com dignidade. Porque às vezes, o que parece pequeno para quem vê de fora, por dentro é enorme. O sorriso é isso, um sinal de que ainda existe vida pulsando. E a história de Antônio não é isolada. Muitos homens e mulheres, depois dos 50, vivem esse mesmo silêncio sorridente. E é nesse silêncio que mora o perigo. As 5 causas que escurecem os dentes. Após os 50, pouca gente entende o que realmente está por trás das manchas nos dentes depois dos 50 anos. Não é só o tempo passando, é o que o tempo leva consigo e, principalmente, o que ele deixa para trás. A primeira grande causa tem nome e sabor conhecidos: o consumo frequente de café, chá preto e vinho tinto. Bebidas escuras ricas em taninos que, ao longo dos anos, penetram nas pequenas fissuras do esmalte e escurecem de dentro para fora. Mesmo com escovação, essas manchas se acumulam, porque o esmalte já não é mais o mesmo. A segunda causa está nos remédios que muitos usam há décadas: diuréticos, ansiolíticos, medicamentos para pressão e diabetes. Eles diminuem a produção de saliva e, sem ela, a boca perde seu sistema natural de limpeza. A saliva é como um rio que lava e protege. Quando seca, tudo apodrece mais rápido. Os dentes também. A terceira causa é o próprio envelhecimento da estrutura dentária. O esmalte, camada que reveste o dente, vai se afinando. Por baixo dele existe a dentina, que é naturalmente amarelada. Quando o esmalte perde espessura, a dentina aparece. É como um tecido branco que vai se tornando translúcido, revelando a cor do fundo. A quarta está na alimentação. Alimentos ultraprocessados, ricos em corantes, conservantes e açúcares escondidos, inflamam o corpo e afetam o equilíbrio bucal. Eles alimentam bactérias ruins, alteram o pH da boca e aceleram o desgaste do esmalte. Quanto mais industrializado, mais pigmentado. E quanto mais pigmentado, mais manchado você fica. A quinta e mais negligenciada causa é a deficiência de nutrientes, especialmente cálcio, magnésio, vitamina D e colágeno. Esses elementos não apenas fortalecem os ossos, como também sustentam a estrutura do dente, da gengiva e do tecido que os mantém firmes. Sem eles, a retração gengival, rachaduras microscópicas e uma aparência envelhecida que nenhuma escova consegue corrigir. Por isso é que muitas vezes não adianta apenas trocar de pasta ou fazer clareamento agressivo. Sem tratar essas causas profundas, o amarelado volta, e volta mais forte. É como pintar uma parede com infiltração. A tinta cobre por um tempo, mas logo a mancha retorna, ainda maior. Essas 5 causas podem parecer distantes, mas estão presentes na maioria das rotinas. E quando se acumulam, o resultado aparece no espelho. Só que agora você sabe que dá para fazer diferente. O primeiro passo é olhar para o que está por trás da cor, porque o sorriso, antes de aparecer no rosto, começa dentro do corpo. O corpo envelhece, mas o sorriso não precisa seguir junto. A maioria das pessoas acredita que, com a idade, perder o brilho no sorriso é algo inevitável, como se fosse parte do pacote do envelhecimento. Mas não é bem assim. O que muitos ignoram é que o sorriso é uma das partes mais sensíveis do corpo às mudanças internas. Quando o corpo enfraquece, ele avisa. E um dos primeiros sinais está ali, nos dentes. O envelhecimento por si só já diminui a produção de saliva, reduz a absorção de nutrientes e desacelera o metabolismo celular. Mas quando isso se junta a uma alimentação deficiente e a noites mal dormidas,
O resultado não é apenas cansaço ou dores nas articulações. É também o escurecimento progressivo dos dentes. Eles perdem minerais, perdem brilho e se tornam reflexo de um corpo intoxicado e inflamado. É por isso que não basta olhar apenas para a boca. É preciso olhar para dentro. O fígado, por exemplo, é um dos órgãos mais importantes na filtragem de toxinas que circulam por todo o organismo. Se ele está sobrecarregado, os resíduos acabam se acumulando nos tecidos. E a gengiva é um deles. Já o intestino, quando desregulado, impede a absorção de vitaminas essenciais à saúde bucal. E assim, o ciclo se forma. Corpo intoxicado, dentes escurecidos, sorriso escondido. Mas o que conforta é saber que o sorriso não precisa seguir o ritmo do corpo. Ele pode resistir, pode brilhar, pode rejuvenescer. Não importa a idade. A diferença está na forma como você cuida de si, por dentro e por fora. Tudo começa com pequenas mudanças. E quando essas mudanças são feitas com sabedoria, o efeito se espalha. O rosto muda, os olhos ganham luz e o sorriso volta a ocupar o lugar que sempre foi dele. É possível, sim, reverter esse processo. E mais do que isso, é possível prevenir. O segredo está em enxergar os dentes não como algo isolado, mas como parte de um sistema que, quando equilibrado, reflete saúde por inteiro. Porque o corpo envelhece, mas o sorriso pode permanecer jovem, forte e cheio de vida. Desde que você escolha cuidar, desde que você decida voltar a sorrir. 4 soluções naturais e caseiras para clarear, sem danificar. Quando o corpo começa a ser tratado com respeito e equilíbrio, o sorriso responde. E a verdade é que você não precisa recorrer a procedimentos caros ou produtos que prometem milagres. Existe um caminho natural, acessível, seguro. Um caminho que respeita o tempo do seu corpo e restaura a vitalidade do seu sorriso sem causar danos. A primeira solução é uma das mais surpreendentes: a cúrcuma com óleo de coco. Pode parecer estranho usar algo amarelo para clarear, mas a ciência já comprovou que a cúrcuma possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas poderosas. Combinada ao óleo de coco, que atua como um limpador natural, essa mistura ajuda a remover biofilmes da superfície dos dentes sem agredir o esmalte. Basta fazer uma pasta com os 2 ingredientes e escovar delicadamente 2 vezes por semana. A segunda solução vem das folhas, o chá morno de alecrim. Ele tem ação anti-inflamatória, antibacteriana e ajuda a equilibrar o pH da boca. Quando usado como bochecho, limpa a cavidade bucal, reduz a proliferação de bactérias e contribui para a desintoxicação natural dos tecidos ao redor dos dentes. Uma xícara preparada com folhas secas e deixada esfriar até ficar morna é suficiente para 2 bochechos diários. A terceira receita deve ser usada com mais cautela. Misture meio copo de água filtrada com uma colher de sopa de suco de limão fresco e uma colher de chá de água oxigenada, volume 10. Essa solução deve ser usada apenas 1 vez por semana, em bochechos rápidos de 10 segundos, e nunca deve ser engolida. Ela ajuda a clarear naturalmente sem destruir o esmalte, desde que usada com responsabilidade. A quarta solução é uma argila branca de uso cosmético, misturada com 3 gotas de óleo essencial de hortelã. Essa combinação forma uma espécie de máscara mineral para os dentes. Quando aplicada com cuidado, 1 vez por semana, ajuda a remineralizar a superfície dental e devolver aquele aspecto mais limpo e uniforme que o tempo levou. A argila tem ação desintoxicante e antibacteriana suave. Estas 4 soluções não são modismos, são práticas antigas, resgatadas e adaptadas para os dias de hoje.
e, quando usadas com sabedoria, oferecem resultados consistentes, seguros e duradouros. E se você está buscando um material completo que reúna dezenas de receitas naturais como essas, voltadas não apenas para os dentes, mas para todo o corpo, para a sua digestão, articulações, pressão e energia, então conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Um guia prático criado com base na sabedoria natural para homens e mulheres que querem viver mais, com menos dores e mais saúde. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse guia pode ser a mudança que você estava esperando, porque cuidar do sorriso é apenas o começo. Quando você muda os hábitos, o resto do corpo acompanha. E o que antes era um incômodo estético se transforma num sinal de que você voltou a viver por inteiro. O que você precisa fazer ainda hoje para reverter o amarelado? A mudança começa no detalhe, e quando falamos em recuperar o brilho do sorriso, não estamos falando de soluções complexas, mas de constância. De ações pequenas que, feitas todos os dias, somam resultados reais. O clareamento natural acontece de dentro para fora. Por isso, o primeiro passo é cuidar do corpo com atenção. Inclua mais alimentos vivos no seu prato. Hortaliças cruas, folhas verdes, raízes como beterraba, cenoura e gengibre. São alimentos que limpam o sangue, fortalecem as gengivas e ajudam a restaurar o equilíbrio bucal. Reduza o açúcar, não só pelo dente, mas pelo corpo inteiro. O açúcar alimenta a inflamação, e onde há inflamação, há deterioração silenciosa. A hidratação precisa se tornar uma prioridade. Um corpo bem hidratado produz mais saliva. E a saliva, como já vimos, é a primeira proteção natural dos dentes. Água pura ao longo do dia, nada de refrigerantes, sucos industrializados ou bebidas ácidas sem acompanhamento. Antes de dormir, a rotina precisa ser tratada com mais cuidado. Use escova de cerdas macias, fio dental com calma e aplique uma das receitas naturais que mostramos anteriormente. Faça isso como quem está cuidando de uma planta rara, porque é isso que o seu sorriso é, um sinal visível da sua vitalidade interna. Evite escovar os dentes logo após consumir alimentos ácidos, como frutas cítricas. O esmalte estará sensível e pode ser danificado. Espere cerca de 30 minutos e enxague com água antes de escovar. Por fim, cuide do sono. Um corpo que não descansa envelhece por dentro, e isso se reflete no esmalte, na cor, na firmeza dos dentes. Dormir bem é parte da higiene bucal. Quando esses passos são aplicados com carinho e regularidade, o tempo deixa de ser inimigo. O sorriso volta, devagar, mas volta. Não com brilho de propaganda, mas com presença, com verdade. E isso é o que importa. Não é sobre parecer jovem, é sobre continuar inteiro. Porque reverter o amarelado não é questão de aparência, é escolha, é decisão. E ela começa agora, no cuidado que você decide ter hoje com o corpo que Deus te deu. Um sorriso é mais que beleza, é identidade e saúde. Quando o Sr. Antônio voltou ao consultório depois de algumas semanas, o que mais me chamou a atenção não foram os dentes mais claros, mas o modo como ele entrou. Caminhada firme, olhar direto e, pela primeira vez, um sorriso espontâneo. Não era um sorriso perfeito, mas era um sorriso inteiro, de alguém que voltou a se enxergar no espelho. É nesse ponto que muita gente se engana. Clarear os dentes não é sobre vaidade, é sobre recuperar algo que o tempo estava levando embora em silêncio. O direito de se expressar, de falar com confiança, de viver com dignidade. O sorriso não é só o reflexo dos dentes, é o reflexo da alma. Quando alguém volta a sorrir, o ambiente muda.
a presença se torna mais forte, a autoestima renasce. E não importa se há rugas ou cabelos brancos, quando o sorriso aparece, a juventude se manifesta. Como dizia Sócrates, o segredo para mudar está em focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. E essa construção começa no cuidado diário, no olhar para si com carinho, no desejo de permanecer vivo em cada gesto. Se você chegou até aqui, é porque há dentro de você esse desejo de transformação. E agora você tem o caminho. E se quiser ir além, conhecer receitas que vão não apenas fortalecer seus dentes, mas também suas articulações, sua digestão, sua energia e sua saúde por inteiro, então conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi feito com sabedoria, simplicidade e propósito. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Seu sorriso é sua identidade. E cuidar dele é também um ato de amor próprio. Você merece viver com saúde, confiança e alegria. Porque ainda há muito o que sorrir, e ainda há muita vida dentro de você.